Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o ADM Entrevista. Hoje nós temos o prazer em receber aqui no Conselho Federal de Administração o CEO da Viação Itapemirim, Rodrigo Otaviano Vilaça. Administrador de sucesso, ele chegou ao topo da carreira com passagens pela Fiesp, Fundação das Indústrias de São Paulo, como diretor do Departamento de Infraestrutura e Logística e do Conselho Setorial da Construção. Também é assessor especial da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, do Centro de Estudos e Transportes e sócio da empresa RV Soluções Logísticas. Vale lembrar que a Itapemirim atua no modal rodoviário, no transporte de pessoas e cargas e em breve entrará no setor aéreo. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal e muito obrigado pela sua presença. Paulo, a alegria é minha estar aqui com vocês, no meu conselho, do Conselho Federal de Administração, e que muito me honra estar aqui. Muito obrigado. Antes de começar, então, apresento os meus colegas, a Adriana Mesquita, jornalista da Rádio ADM. Adriana, muito obrigado por estar aqui comigo também. Eu que agradeço, Paulo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, Leon. E apresento o Leon, editor-chefe da Revista Brasileira de Administração. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com todos vocês. Rodrigo, então, antes de mais nada, agora entrando no assunto da nossa entrevista, em relação ao gerenciamento da empresa. Houve uma mudança na Itapemirim, na sua gestão, e muito se fala em superação e convicções diferentes do que estava sendo apresentado anteriormente. Quando o senhor chegou no controle administrativo, como era aquele cenário? Em plena pandemia, né? Problema que todo mundo teve que se reestruturar para identificar novos caminhos, novos rumos, o novo normal, como todos chamam. Tinha acabado de chegar dos Emirados Árabes pela terceira vez, ainda nesse ano de 2020, quando recebi o convite do nosso presidente, Sidney Piva de Jesus, que me fez o desafio, né, me propôs o desafio de atuar no período que nós consideramos já agora de um programa de estabilização do Grupo Itapemirim, composto por 7 empresas, para que nós pudéssemos sair da questão de uma empresa em recuperação judicial. E eu entendi que a situação por si só poderia gerar um universo de ideias e de soluções para uma das áreas que me encantam na vida, que é o transporte. E eu ali pude aceitar o desafio dele e implementar algumas das mudanças nesses últimos 6, 7 meses, onde nós já atingimos esse programa de estabilização e queremos levar o Grupo Itapemirim numa área de atuação no setor de transporte bastante significativo. Carga, passageiros em especial, que é o mote, é o transporte passageiro interestadual por ônibus, e avançarmos nos trilhos e nos ares, nos céus brasileiros. Esse é o nosso objetivo. O senhor falou de recuperação judicial, o senhor falou de crise na saúde, que também afeta certamente o transporte. Foi preciso utilizar os pilares da administração, organização, controle, gerenciamento, gestão, tudo isso em prol de uma boa gestão? Em especial o sistema de pessoas, na gestão de recursos humanos, dos nossos colaboradores, da tecnologia da informação, de como poderíamos usar todo o detalhamento de busca de dados para que pudéssemos tomar as decisões mais certas para essas questões. Naturalmente, o ambiente jurídico e financeiro que compõe essa estrutura toda do grande negócio. Então, jurídico e financeiro, junto com pessoas e tecnologia da informação, foram as bases que eu utilizei para que nós pudéssemos implementar um início de mudanças para as operações administrativas do grupo, em especial dos ônibus, né? Outro capítulo à parte para o setor ferroviário, onde nós somos mais indústria fornecedor de equipamentos, de trens, de sistemas operacionais para movimentação de pessoas e, por fim, o projeto mais audacioso, que era começar a procura e a busca das pessoas que fariam o projeto ser retomado, que era do ano de 2017. Se trata, portanto, então, de um planejamento estratégico, sob a ótica presente e futuro. E tem que ser assim. Então, tem que ser sempre assim, né? O presidente nos deixou o sonho dele, nos mostrou o desejo da recuperação do sistema e de implementar esse grupo
Especial de Transporte. Então, a partir desse momento, nós traçamos objetivos para os 3 sistemas, rodoviário, ferroviário e o início do aéreo, para que pudéssemos ter fases. No aéreo, por exemplo, foram 5, no ferroviário foram 3 fases e no rodoviário foram 4. Até é interessante nesse faseamento para que nós pudéssemos tratar a base da nossa empresa, que é o transporte rodoviário de ônibus, um novo modelo para as 4 indústrias ferroviárias, metroferroviárias, e o início da implantação das 5 fases do estágio para recuperar a empresa aérea que existiu nos anos 90, específico de carga, que era o Grupo Itapemirim Carga, o ITA Transportes Aéreos, e que nós vamos ampliar também com os passageiros, né, com as pessoas, já em março do ano que vem. Ok. Leon, tem pergunta? Bom, minha pergunta tem tudo a ver com gestão, enfim, nós estamos aqui na casa do administrador, né, dos profissionais de administração. Na verdade, eu queria que o senhor falasse sobre essa oportunidade de negócio. Em um momento de a Itapemirim vivia problemas econômicos e, sob a sua gestão, o senhor implementou um novo projeto, né, que agora é a aviação aérea, sob a sua gestão. E eu queria saber, do ponto de vista empresarial e como gestor, como que o senhor teve que, enfim, o que foi preciso adquirir para iniciar esse projeto? Uma mescla do sonho do nosso presidente, Sidney, onde nós, em março, lá, dia 19 mesmo, já nos encontrávamos com 9 pessoas, 8 pessoas da confiança dele, empresários, executivos, diretores jurídicos, operacionais, comercial, toda a equipe dele, éramos 9 em plena pandemia dentro de uma garagem de ônibus, estabelecendo esses critérios, justo esses pontos, para que nós pudéssemos avançar dentro desse universo. Naturalmente que um pouco antes da própria pandemia, nós já havíamos estabelecido alguns dos pontos que nós iríamos atacar. Então, a pandemia acelerou, trouxe um reforço de uma antecipação daqueles objetivos que nós tínhamos para aplicar numa empresa em recuperação judicial. Então, a nossa área jurídica, a área financeira, a área comercial, tratou, né, de dar elementos, subsídios para que nós estabelecêssemos esse planejamento de etapas, 3, 4 e 5 etapas ao longo do ferroviário, rodoviário e do aéreo, para que nós pudéssemos fazer esse plano de ataque, né, que a gente chamou, para minimizar os efeitos que todos nós não sabíamos, que fato e como iria ser a reação do país, né, da cidade de São Paulo, do Brasil, porque nós estamos em 62 bases de atividade pelo Grupo Itapemirim. São mais de 2.114 cidades que nós passamos com os ônibus. Então, foi uma mexida num país continental como o nosso, que nos fez estar atento e aí buscando a tecnologia da informação, Paulo, para que os dados pudessem chegar a nós e visualizarmos como planejar a distribuição de ônibus, de motoristas, de equipamento, de manutenção, de compras, de suprimentos, com plantas, fábricas paradas e que nos deram as dificuldades de movimentar o próprio setor, né? Então, e a mobilidade, naturalmente, foi um impacto, principalmente no campo jurídico, porque havia sempre, cada cidade, nosso Supremo determinou que cada governante decidisse as suas operações, e isso é um fator de complicação enorme. A outra pergunta é o seguinte: como que surgiu esse projeto de expandir para, enfim, não sei se o termo certo seria isso, viação aérea, enfim, virar uma empresa de transporte aéreo? O senhor citou um sonho, né? Conte-nos mais aí como que foi. Foi o nosso presidente, Sidney, ele por muito pouco não adquiriu a que hoje a gente chama de Voipés, a antiga Passaredo. O objetivo seria nosso do transporte regional, aéreo regional. Esse objetivo feito em fevereiro, antes da pandemia, quando nós levamos a investidores no mercado árabe, foi o de uma empresa regional. A pandemia que nos levou à alteração do projeto, depois da análise do comandante, do nosso CEO, o Thiago Sena, que nos mostrou a viabilidade para o transporte nacional.
Então nós fizemos essa mudança. Mas em 2017, ele por muito pouco, ele não adquiriu a Passaredo, né? Ele entrou na disputa e num determinado momento ele foi ultrapassado pela concorrente que levou a estrutura. E aquilo ficou guardado no imaginário dele, de 17 a 19 e 20, nessa virada de ano, quando retomou a ideia, por conta dessa viagem, dessa comitiva do Estado de São Paulo, onde nós fomos lá levar os projetos do setor de ônibus, de ferrovia e o aéreo, que era um novo projeto, né? Fomos lá buscar um universo de 550 milhões de dólares. Rodrigo, você disse há pouco sobre a superação que a empresa vem passando, né? Estava em relação a situações judiciais e aí começou a haver oportunidades. Disse agora em relação à aviação, que seria inicialmente regional, Manaus, Parintins, um exemplo a ser dado para quem... Seriam 5 estados brasileiros que nós trabalharíamos de transporte regional. E aí a minha pergunta se viu na crise uma oportunidade? Sem dúvida. Foi esse momento que despertou a todos nós a ambientação do que a estrutura de integração que nós temos no rodoviário, com essas bases todas, nós poderíamos vir a integrar utilizando os ônibus. As nossas estruturas estão muito próximas de aeroportos e de rodoviárias, naturalmente. Então, tanto a carga como principalmente pessoas, nós podemos unir esse sistema e montar uma oportunidade para que o usuário, o nosso cliente futuro, possa fazer uso do ônibus e do avião e, quem sabe, em alguns pontos até mesmo serem transportados por ferrovia, porque nós vamos disputar, como operadores, a concessão de transporte metropolitano em São Paulo, né? E por incrível que pareça, com conexões com aeroportos, né? Nós estamos e ganhamos a licitação, nós estamos numa disputa judicial na linha 17 Ouro, que é o monotrilho que sai ali do aeroporto de Congonhas, de São Paulo. Outro aeroporto muito impactante no nosso negócio é o de Porto Alegre, que aquele aeromóvel foi construído por nós, né? Que integra com a Transurb, no aeroporto Salgado Filho com a Transurb. E aqui em Brasília, em especial, que nós somos um dos integrantes da PMI para o chamado VLT, aqui da DAB3. Então, nós somos do consórcio que está no trabalho junto ao governo do Distrito Federal para que nós possamos fazer o sistema de trilhos funcionar. No caso nosso, dos equipamentos, dos trens, né? Você, com tanta expertise em logística, já se tem agora aviação, se pensa também em ferrovias? Pensamos, porque essa inclusive é a minha origem, né? E ontem estivemos até discutindo alguns pontos com o ministro Tarcísio sobre isso. Então, tanto para passageiros como para carga também. Então, nós temos sim esse universo, porque possuímos 4 indústrias. Uma no Ceará, na região do Cariri, em Barbalha, outra em Três Rios, no Rio de Janeiro, e 2 no estado de São Paulo, em Hortolândia e na cidade de Jarinu. Então, somos fornecedores de equipamentos, Adriana, para o sistema ferroviário brasileiro também. Adriana? Agora, eu volto a falar de rodovias, né? De que forma a infraestrutura das rodovias brasileiras impacta no negócio da Itapemirim? Toda a infraestrutura, a qualidade que a gente tanto discute, ela é extremamente importante para que nós tenhamos o uso desses equipamentos de uma maneira mais econômica, né? Com a redução de custo, com mais segurança. Ao motorista, assim como o maquinista, assim como um comandante de avião, é necessário que toda essa estrutura seja de boa qualidade, né? Que nós tenhamos recursos e uma gestão e uma modelagem delas que permita minimizar os efeitos que isso causa, por exemplo, ao agronegócio brasileiro, né? A falta dessa infraestrutura portuária, ferroviária e que acaba aumentando o chamado custo. Então, o principal nosso é que essa estrutura nos auxilie na redução do custo de manutenção em especial, sempre considerando a segurança como fator primordial para o transporte das pessoas. E o que esse transporte rodoviário tem a ver com a administração? Nós, no ano passado, transportamos 2.225.000 passageiros. É um número ainda aquém do que nós desejamos, do ponto de vista de estarmos trazendo a empresa para um novo momento. Pretendemos e iremos disputar novas linhas
comerciais no transporte rodoviário de passageiros e chegar a um universo de até 10 milhões de passageiros no ano, combinado com, Paulo, com a aviação. Esse é o nosso desejo no plano estabelecido de 5 anos em que nós possamos estar transportando. E a administração está na essência, que para mim são pessoas, né? Pessoas, como eu disse no início, pessoas, tecnologia e, claro, o ambiente regulatório que está linkado aí com o financeiro, com o jurídico, fazem com que nós tenhamos o horizonte de planejamento mais adequado, mais correto. Então são pessoas, tecnologia de informação, dados, a inteligência artificial aplicada para que todas as outras áreas possam ser bem trabalhadas e bem abastecidas de informação que faça com que a gente tenha a tomada de decisão mais segura, mais firme na condução do negócio propriamente dito. Como eu disse, são 63 bases operacionais, é um universo hoje de 2.400 funcionários. Tivemos uma seletiva para comissários, pilotos, copilotos, engenheiros e técnicos de manutenção que nos assustou, né, bastante, porque chegaram a 18 mil inscrições no nosso site, que encerrou nesse último domingo. Ou seja, para as primeiras 600 vagas, nós tivemos um universo de quase 30 por vaga. É impressionante, né? E preocupante, porque demonstra a questão do desemprego. E o nosso presidente tem esse foco muito humanitário, né, de mostrar a importância do motorista, do mecânico, dos ônibus. Ele pretende resgatar esse ambiente de família, né, dando uma opção aos nossos usuários e que a empresa possa, com muita segurança, atingir o sonho, o desejo de viajar, seja de ônibus, seja de avião e quem sabe, Paulo, até nos trens também, porque nós vamos disputar o transporte entre São Paulo e Campinas. A Adriana perguntou sobre a administração, ela perguntou sobre a administração, o senhor respondeu sobre prestação de contas, sobre tiro certo, né, coisas que devem ser feitas, o senhor também falou sobre essência. Como administrador, profissional de administração, como que se contribui para um sucesso de uma empresa como essa, por exemplo? Com muita paciência, com muita observação, muita visão de olhar as operações como elas acontecem. Então, quando você entra nesse universo, na minha opinião, de identificar o que o seu cliente deseja, né, de entender para aprender, entender e criar a solução, eu entendo que nós conseguimos atingir esse patamar da sua pergunta. Eu vejo que a visão, né, e o ouvir e o falar dessa essência simples, né, que nós temos no nosso corpo humano, o administrador tem que fazer isso em todos os seus negócios. Saber ouvir não só os empregados, mas a concorrência, saber olhar a concorrência, saber olhar o futuro, olhar o que tem de novas tecnologias, entender que ser líder de um mercado ou não líder, você tem que criar soluções para manter e para superar desafios. Eu vejo muito assim, eu uso os sentidos para que em toda a gestão administrativa, financeira, tributária, de pessoas, de tecnologia, nós possamos usar esses instrumentos, esses sentidos e identificar as oportunidades. Formar a equipe, para mim, é uma das essências do administrador. Se ele identifica nos gestores, na equipe que ele forma, a competência de cada um, fica muito mais fácil. Paulo, você me permite fazer uma outra pergunta? Fique à vontade. Então, ainda falando nesse contexto, né, do profissional de administração, você acredita que falta profissionais nesse setor? Nós tivemos esse problema principalmente nos motoristas de ônibus, em especial ônibus e carretas, porque esse desejo antigo do motorista, ele nas gerações subsequentes foi diminuindo, né? Porque são profissões dificílimas, duras, dirigir em estradas brasileiras, motoristas de ônibus que levam pessoas nas estradas, que causaram esse gap há uns 5 anos atrás, e essa diminuição do desejo de ser um profissional de conduções de carga de pessoas.
Já na aviação, não. Esse momento é o contrário. Há excesso, há sobra devido ao que aconteceu com a pandemia, que a pandemia provocou no mundo todo, nos aeroportos e na aviação mundial, né? No sistema de metrô, você, como condutor, você está indo já para um driverless, né? Onde não tem, inclusive, o maquinista. Essa realidade já existe no Brasil. Nessa área você tem que capacitar. Então, a função maior é ter as estruturas, os serviços sociais, né, o Sistema S, capacitando essas pessoas para esse universo, não só da condução, mas para a mecânica, para a gestão de administração do negócio propriamente dito. Então, capacitar tem que ser contínuo, não há como não fazer isso. Mas como houve toda essa mudança de tecnologia, toda essa necessidade de movimentação da internet, desses sistemas, houve uma diminuição, sim, nessa área específica de pessoas. Por isso que eu digo que é sempre a mais importante. Se você cria um ambiente e um plano de carreira, nessas pessoas, certamente você vai ter um horizonte de tempo com um problema menor de capacitação e seleção de pessoas. O senhor falou de aviação e também de pandemia. Eu quero rapidamente entrar nesse detalhe. Uma última pergunta. Existem riscos e desafios a serem tratados nessa situação, por exemplo? Seria um tiro certo neste momento apresentar dentro desse mercado, desse modal de transporte aéreo, apresentar uma nova empresa à população? Nós não temos dúvida nenhuma disso, né? A pandemia traz oportunidades. Meu avô sempre me referenciou de que nas dificuldades é que as soluções começam a aparecer. É muito fácil, como recurso, você fazer e produzir, mas muitos também não conseguem. Sem recursos e produzir um resultado, esse é o desafio dos grandes empresários, dos grandes gestores, dos grandes administradores, que acreditam nas suas ideias e põem em prática. No caso específico de nós entrarmos no sistema aéreo, que já o praticávamos na década de 90 para transporte, não a gestão atual, porque ela é recente, ela é de 2016, no final de 2016, do único dono, que é o nosso presidente, é uma empresa de um único dono. Então, facilita e, ao mesmo tempo, nos provoca desafios, porque ele tem a mentalidade, os projetos, e nós somos responsáveis por implantar. Somos, como eu disse, um grupo de 9 pessoas diretas dele que somos responsáveis de levar essas ideias adiante. Então, é por essa linha. Mas, sem dúvida nenhuma, o fazer diferente e o fazer o inusitado, desde que bem elaborado, bem planejado, bem tracejado nas linhas de que nós temos que agir, a possibilidade de que você obtenha sucesso é muito grande. E eu não tenho dúvida disso. Nós vamos realizar esse objetivo. Nós não temos dúvidas disso também. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Prazer foi meu. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito em breve. Obrigado. Muito obrigado, Leon, pela participação. E essa entrevista, inclusive, vai estar na Revista Brasileira de Administração. Correto. Nós faremos uma entrevista especial, né, com o senhor Rodrigo e RBA 139 em dezembro. Eu convido a todos para conferirem revistarba.org.br ou revistarba.com.br. Obrigado pelo convite. Perfeito. Adriana, o Rodrigo também vai ser escutado e ouvido em qualquer lugar do Brasil, estados e municípios. Claro. Paulo, a gente vai ter em radioadm.org.br várias reportagens a partir deste bate-papo aqui e nas rádios do Brasil por meio da agência Rádio Web. É isso. Você nos encontra em uma próxima oportunidade, cfaplay.org.br. É aqui, a Casa da Administração. Um grande abraço e até a próxima.